Olá, gente boa, gente fina. Tudo bom com vocês? Bom. Vocês já ouviram falar de um filme chamado The Conqueror? Não? Numa tradução literal, significaria algo como O Conquistador, mas foi traduzido para outros países com o nome de Sangue de Bárbaros. E esse filme, ele fez um relativo sucesso nos Estados Unidos no ano em que foi lançado. Pra vocês terem uma ideia, ele foi lançado em 1956. E ele rendeu cerca de 4 milhões e meio de dólares, o que o tornaria o 11º filme mais visto nos Estados Unidos nessa época. E o elenco, olha que elenco, hein? O elenco era de primeira linha. Era só os melhores, os grandes nomes de Hollywood na época. Olha, John Wayne, Susan Hayward, Agnes Moorehead, John Hoyt e Pedro Armendáriz. Aí vocês vão falar, peraí, 4 americanos. Esse Pedro Armendáriz, pelo nome, ele não é americano, não era americano. Pedro Armendáriz era, no caso, mexicano. Mas aí depois eu vou desenrolando essa história. E olha que apesar desse filme ter rendido 4 milhões e meio de dólares, o que é dinheiro pra caramba, não foi um grande sucesso, porque a crítica caiu em cima. E até hoje, foi feita uma lista em 1978 dos 50 piores filmes de todos os tempos nos Estados Unidos. E até hoje, Sangue de Bárbaros aparece na lista. Será que foi porque colocaram John Wayne fazendo Yellowface? Aí você vai perguntar, o que é Yellowface? O Blackface não é quando a pessoa um branco se pinta de preto para ficar parecendo negro. No caso, eles colocaram John Wayne para interpretar Gengis Khan. E a crítica não se convenceu disso. Ficou muito ruim. Mas maior mesmo não foi o problema em questão da trama do filme, mas sim o que aconteceu posteriormente. Não só para o elenco, mas como para a equipe de gravação. Olha o que aconteceu. Desculpa. Acho que tô com refluxo. Vamos ver. Durante 13 semanas o filme foi rodado, olha onde? Parque Estadual de Snow Canyon, que é próximo a St. George, no estado de Utah. Aí vocês vão falar, foi gravado em Utah. Tá aí tudo. Não tão bem assim, né? Tá? Por quê? O Parque Estadual de Snow Canyon, ele é localizado a cerca de 220 quilômetros de uma área que era a área de testes de Nevada. Aí vocês vão falar, por que a área de testes de Nevada? Sim, era no estado de Nevada. Área de testes por quê? Sim, era um local estabelecido para testes nucleares. E olha só, em 1953, cerca de 11 bombas atômicas foram detonadas como uma parte de uma operação chamada, olha, eu vou ler aqui, mas vai aparecer na legenda, Operação Upshot Not Hold, vai aparecer para vocês. E o pó radioativo que foi levado pelo vento, aconteceu o quê? Se precipitou justamente no parque de Snow Canyon. Só que o que acontece? Olha isso. Gente, o produtor do filme era ninguém mais, ninguém menos que Howard Hughes. Eles vão falar, esse cara não é estranho. Sim, se vocês assistiram Prenda-me se for capaz, com o Leonardo DiCaprio, é sobre a vida de Howard Hughes. E ele era uma... peraí, confundi o filme, gente, desculpa. Não é Prenda-me se for capaz, é O Aviador. Eu confundo os filmes.
E o diretor, o Bill Powell, ele sabia de uma coisa. Eles sabiam. E é perigoso, gente. Estamos numa área de com radiação e o perigo que pode vir é grande. Tanto que olha o que John Wayne aprontou. Ele levou um contador Geiger para o set de gravações. Sério, ele levou um computador Geiger, que era para medir o nível de radiação. E olha o que a Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos ainda assim garantiu. Não, gente, não tem problema. A área é segura, ninguém vai estar todo mundo livre de qualquer risco. Só que não, sabe por quê? As condições do set eram terríveis. Olha só, temperaturas acima dos 40 graus, 49 graus, grande quantidade de poeira, porque quanto areia que juntou. E o que aconteceu? Isso fez com que o elenco finalizasse as gravações nos estúdios em Hollywood. E olha o que o, pra dar um ar realista no filme, o que o doido do Howard Hughes fez. Ele levou 60 toneladas de areia para Los Angeles. Mas eu vou falar, 60 toneladas de areia normal. Se a areia não estivesse contaminada, né? E, ó, a RKO, Radio Pictures, jocosamente, que é a produtora do filme, ela passou a ser chamada de, olha só, RKO Radioactive Pictures, ou Estúdios Radioativos RKO. Olha o que aconteceu, gente. Pelo amor de Deus, vou falar. Que agora que a coisa piora, sabe por quê? Os anos foram se passando. E o elenco e a equipe começaram a desenvolver o quê? Câncer. Sim. E isso foi numa escala assustadora. 7 anos após o lançamento do filme, o filme foi lançado em 1956. Em 1963, Powell morre da doença. O diretor Bill Powell. 3 anos antes, em 1960, Pedro Armendáriz havia sido diagnosticado com câncer nos rins. 3 anos depois, já desenganado porque a doença atingiu os ossos, num quarto de hospital, Pedro Armendáriz tirou a vida com um tiro na cabeça, deixando a esposa, 2 filhos, seu filho mais velho, Pedro, que aliás tinha o seu nome, posteriormente se tornaria ator e era formado em arquitetura. O pai era engenheiro civil formado, o filho se formou em arquitetura. Se tornou ator de novelas e faleceu em 2011, aos 71 anos, vítima de câncer também. E a filha de Pedro Armendáriz, Carmen, hoje é produtora executiva de novelas na Televisa, acreditem. Ele era mexicano, nascido no estado de Durango. Quem diria? Susan Hayward, John Wayne e Agnes Moorehead também padeceram da doença, só que eles foram na década de 70. Ou seja, no total, de 220 membros da equipe, 90 desenvolveram a doença e 46 acabaram morrendo. John Wayne morreu ainda também nos anos 70. Agnes Moorehead morreu em 1974. Aí vocês vão falar, esse nome, Agnes Moorehead, não é muito estranho. De fato, não é. Se você aí, assim como eu, já assistiu a série A Feiticeira, sem dúvida deve se lembrar de Endora, a mãe de Samantha, vivida pela Elizabeth Montgomery, e sogra do James, que vivia atormentando o coitado do James. Endora era vivida por Agnes Moorehead.
Ela morreu em 74, vítima de câncer no pulmão. Em 1991, quem faleceu? John Hoyt. Foi quase um dos últimos. Peraí que eu bati a mão aqui sem querer e subiu ao invés de descer, subiu tudo. Tá. John Hoyt morreu em 1991, vítima de câncer pulmonar. Aí tem gente que vai falar assim. Tá, mas Agnes Moorehead morreu de câncer no pulmão. John Wayne morreu de câncer no estômago. John Hoyt morreu também de câncer no pulmão. A culpa não foi do filme. Em partes. Por quê? A Agnes Moorehead era fumante. Sim, era fumante. O John Wayne também era fumante. Ele fumava 6 maços de cigarro por dia. Pensa no perigo. 6 maços de cigarro por dia. Não era nem assim por semana, era por dia. O homem era um fumante daqueles. E olha, palavras de Robert Pendleton, que foi professor, que era professor de biologia na Universidade de Utah em 1980. Segundo palavras dele, as mortes foram consideradas uma epidemia. E eu vou ler aqui para vocês o que ele disse, tá? Ok, vamos lá. Tem sido praticamente impossível provar a conexão entre a radiação e o câncer desenvolvido em casos individuais. Mas em um grupo desse tamanho, você esperava que apenas 30 casos de câncer fossem desenvolvidos. Com 91 casos, acho que o vínculo com a exposição no set de filmagens de The Conqueror deveria ser levado ao tribunal. Pois é, gente. 91 pessoas foram diagnosticadas com câncer. E olha só. E olha o que aconteceu. Por causa disso, outros membros da equipe e até mesmo o parente dos que morreram cogitaram processar o governo dos Estados Unidos por negligência. Deveria processar. Era o Howard Hughes, né? Que sabia que a área ali era perigosa. E falou, não, é seguro, não acontece nada não. Tá. Vamos lá, continuando. Uma coisa é certa. O Howard Hughes, ele conseguiu escapar da doença? Conseguiu. Mas do peso da consciência ele conseguiu se recuperar? No total, para comprar todas as cópias existentes do filme e impedir que ele fosse visto, ele gastou 12 milhões de dólares. Dinheiro a rodo. E nos últimos anos, ele que era aviador, industrial e cineasta, tudo isso junto. Ele se tornou um, digamos, um recluso, um cara escondido, isolado. Ele se trancou numa sala de cinema dentro de casa e enchia garrafinhas com a própria urina. Ele ficou meio, né? E um dos filmes que ele reprisava exaustivamente era The Conqueror. Em 1976, ele faleceu. E a Universal Pictures adquiriu todos os créditos do filme. Pois é, minha gente. Olha só. Para vocês terem uma ideia. Provavelmente Howard Hughes queria que a coisa fosse tão realista. E mesmo sabendo dos perigos existentes ali naquela área onde foi gravado o filme, muita gente pagou o preço por isso. E não foi pouca gente, não. Bom, minha gente, era isso. Uma história, assim, bem curiosa, né? Quem diria? Quem diria que o cinema também podia ser tão perigoso? Nesse caso, foi um filme radioativo. E, aliás, não foi só radioativo. Não é à toa que esse filme The Conqueror tem o título de O Filme que Matou o Elenco.
Então, gente boa, gente fina, gente bonita. Beijo pra todo mundo e tchau.